Olá, caríssimos alunos do segundo ano A, caríssimos alunos do segundo ano B. Estamos novamente com o professor Eder Ramos, professor de redação, para darmos continuidade ao nosso ano letivo, abordando hoje sobre desenvolvimento. Doutores, tratar hoje sobre algumas formas de como você iniciar o seu desenvolvimento e ver como é realmente a estrutura do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo Enem. Antes disso, doutores, o questionamento: qual a função do desenvolvimento? O desenvolvimento, doutores, tem a função de defender a tese, ou seja, defesa da tese. Não tem como você fazer um desenvolvimento se você não estiver defendendo o que você lançou lá na introdução. Não tem como fazer um desenvolvimento bem feito se você não lançar uma tese na introdução. Lembrando que a tese, nas aulas passadas, nós falamos sobre teses por problematização, que é aquela que mostra os efeitos do problema. Tese por responsabilização, que é aquela tese em que indica quem ou o que é responsável pelo problema. Tese por antecipação de proposta de intervenção. Tese mista, que engloba mais de um tipo de tese. Tese por contraste, que mostra como é na realidade, como deveria ser, ou então como ocorre em outro país e como ocorre no Brasil sobre determinado tema. Bem, quando você lançar as teses, dentro das teses vai ter dois argumentos, duas ideias, que cada argumento desse você vai desenvolver em um parágrafo de desenvolvimento. Professor, eu fiz uma tese, mas eu não dividi em dois argumentos. Foi uma tese geral, que ela representa o problema em si, global. Aí não tem problema não. O que você deve entender é que no desenvolvimento, essa tese global você tem que desenvolver em dois argumentos, que cada argumento ficará um no D1, que eu chamo de o parágrafo número 1 do desenvolvimento, e no D2, que é o parágrafo número 2 do desenvolvimento. Cada argumento ficará em um parágrafo. Claro que você deve lembrar que temos introdução, desenvolvimento e conclusão por macroestrutura textual em todo o texto, como também a microestrutura textual. Cada parágrafo é um mini texto, que também deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão daquela ideia, né, doutores? Tenho certeza que vocês estão extremamente aprofundados nesse quesito. Então vamos lá, só uma pequena revisar aqui a ideia de você vai ter que fazer seu desenvolvimento, cada parágrafo ter realmente um tópico frasal, a ampliação da ideia e, claro, a conclusão da ideia, ok? Isso aqui é básico, você já estudaram muito sobre isso, simplesmente é uma ideia teórica para nós adentrarmos na parte de análise das redações. E claro que os tópicos frasais você pode iniciar por uma declaração inicial, uma definição, uma interrogação, uma alusão histórica, trazer passado e presente, contraste, comparação, frases nominais e ilustração. Lembra que eu trouxe essa ideia simplesmente para nós adentrarmos na parte prática, ok, doutores? Só para relembrar, ok? Ilustração, doutores, é quando nós mostramos, por exemplo, um dado estatístico, uma pesquisa, quando uma notícia, uma narrativa de um fato verídico, real, que tem a ver com o tema. Tudo isso é você ilustrar. Ilustrar é você mostrar algo, certo? E as estratégias argumentativas, causas e consequências, exemplificação, pesquisa, dados, explicar, um contraste, analogias, pode ser culturais, analogias históricas e citações filosóficas, citações pedagogas, citações sociólogas, né? Ok? Então vamos lá. Começando sobre declaração inicial. Como fazer um tópico frasal? O tópico frasal é a ideia síntese, é o resumo do seu parágrafo. Lembrando que se eu vou introduzir, desenvolver e concluir uma ideia, a ideia inicial ela deve ser sintética, ou seja, resumida. Que nós temos o tópico frasal, que é o resumo de um argumento seu que você lançou lá na introdução sobre o tema, você vai desenvolvê-lo no seu parágrafo. Imaginamos aqui que o tema é legalização da maconha, ok? Um exemplo prático. Olha só, esse tema. É um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Diante desse cenário catastrófico, percebe-se que essa atitude é sem dúvida desmedida e repleta de efeitos negativos.
Doutores, vamos para a parte prática, né? A parte teórica simplesmente é para não iniciarmos do nada, assim, de forma bruta. O importante é a parte prática, nós analisarmos. Vejamos aqui, doutores. Vamos pegar aqui o marcador texto. Legal. Imaginar que aqui é o desenvolvimento. Imagina esse tema aqui, o tema legalização da maconha. O desenvolvimento. É um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. Doutores, até aqui nós temos o que nós chamamos de tópico frasal por declaração inicial. Doutor, o que é uma declaração inicial? Uma declaração é uma afirmação ou uma negação sobre algo, nesse caso sobre o tema. Legalização da maconha. Doutores, aqui houve uma afirmação ou uma negação sobre o tema. É um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. Aqui, na verdade, doutores, o tema foi negado. O tema você pode concordar ou discordar. Nesse caso, houve uma declaração inicial discordando sobre a proposta do tema. Qual é a proposta do tema? Legalização da maconha. Vejamos aqui, quando abordo que há um grave erro, aqui tem o que nós chamamos de marcas de autoria, ou seja, aqui é a minha opinião em terceira pessoa, estou deixando claro para o leitor, para o corretor, qual é a minha opinião? Qual é a minha opinião? É um grave erro, ok? A liberação da maconha, porque aqui poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. Doutores, vejam só como a ideia está completa. Está sintético, resumido, mas é completa. Qual é a minha ideia? A ideia é que eu sou contrário à legalização da maconha, e ainda mais por que eu sou contrário? Que vai provocar de imediato uma violenta, na verdade, elevação do consumo. Está a minha opinião, está a minha tese, está meu argumento aqui exposto. Agora, eu tenho que ampliar, fazer a ampliação do argumento, que é a parte 2 do desenvolvimento do texto. Que lembrando aqui, olha só, lembrar aqui. Na estrutura do desenvolvimento, eu tenho que fazer o tópico frasal, a ampliação da ideia e a conclusão da ideia. Vamos lá. Voltando aqui. Nós temos então já o início do texto, o início, na verdade, do parágrafo, que é o tópico frasal, que é a minha ideia. Só que essa ideia está muito resumida, já que é o objetivo do tópico frasal ser resumido. Vamos desenvolver então, tentar não convencer, porque a ideia do argumento não é convencer. A ideia do argumento, na verdade, é mostrar que você tem uma ideia plausível, aceitável e, como pode dizer, fundamentada sobre o tema. Olha só. Continuando aqui, agora vamos para a estratégia argumentativa. Olha só, o Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Doutores, aqui nós temos uma estratégia chamada de explicação, doutores. Olha só, vou botar o X aqui, onde botar o Pzinho para não ficar. Explicação. Eu lancei fiz uma declaração, e dessa declaração inicial, eu fiz a estratégia argumentativa na sequência de explicar. Eu expliquei por que eu tenho essa opinião. Eu expliquei por que eu fiz essa declaração inicial no tópico frasal. Por que eu fui negativo ao tema? Por que eu falei que é um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violência e elevação do consumo? Olha, o que vai acontecer? Eu vou explicar o que vai acontecer. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Eu expliquei minha tese. Na verdade, eu expliquei meu argumento no tópico frasal. Por que eu tenho essa declaração inicial? Então, a gente vai chamada de explicação. E, claro, vou finalizar aqui o parágrafo. Olha só, utilizando os conectivos conclusivos. Diante desse cenário catastrófico, essa ideia de catastrófico é uma marca de autoria. Eu mostrei minha opinião novamente. Outra marca de autoria muito importante para a sua nota. Percebe-se que essa atitude é sem dúvida, de certeza, outra marca de autoria, sem dúvida, desmedida e repleta de efeitos negativos.
Vejamos, doutor, que nós temos uma conclusão por meio de ideia de comentário crítico. Esse comentário crítico está mostrando que é uma indignação. É muito importante na questão de quando você for fazer um comentário crítico, demonstrar essa indignação em relação. Você pode fazer um comentário crítico mostrando a indignação em relação ao problema lançado, ou então lançar uma proposta de intervenção genérica sobre o tema, certo? Ok? Na verdade, o que é a conclusão do parágrafo? A conclusão do parágrafo é uma conclusão realmente você mostrar o que você compreendeu sobre aquilo, mostrar se você ficou indignado sobre aquilo, mostrar se tem solução, mostrar quais são as medidas de solução para aquele problema, são as estratégias para você fazer a conclusão do parágrafo. Lembrando que sempre iniciar primeiro os conectivos conclusivos. Outra estratégia é a definição. Vamos pegar aqui o tema conhecimento científico versus senso comum. Antes, doutor, o que é senso comum? Senso comum é esse conhecimento que você adquire no dia a dia. Conhecimento que você adquire sem um estudo, sem uma base teórica, científica sobre informatividade. E conhecimento científico, vocês têm todo o pleno conhecimento, né? Olha só o que é definição. Definição, na verdade, é você conceituar algo. Então, vamos lá. O que é o conhecimento de senso comum? A ideia de mito, né? A ideia de lenda, a ideia de conhecimento para o meio cotidiano. Eu comecei citando aqui, definindo o que é mito. Pega aqui um marca-texto. O mito, entre os povos primitivos, era uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Ô, doutores, pronto, já fiz meu top frasal. Já iniciei abordando, definindo o que é mito. Mito não tem a ver com senso comum, então já defini o que é senso comum. Pá, fiz meu top frasal. O top frasal vai do início até o primeiro ponto seguido. Ok? Então vamos lá. No entanto, olha só, essa ideia de no entanto, já vejo aqui que tem uma ideia de adversidade. No contexto odierno, olha só, muito importante, se eu abordei período primitivo, tenho que abordar, claro, trazer para a ideia cotidiana, que é o problema atual que é importante. O conhecimento científico, tecnocientífico, na verdade, temos aqui, é fundamental para o desenvolvimento social e e a manutenção da humanidade. Vejam, doutores, aqui então nós começamos com estratégia de contraste. Eu fiz uma relação entre a ideia de mito, como era visto pelos povos primitivos, e a importância do conhecimento científico odierno. Vejamos, doutores, qual foi a minha opinião aqui? Minha opinião está clara? Está clara, doutores. Olha só, a partir do momento que eu falo que o conhecimento técnico é fundamental para o desenvolvimento social e manutenção da humanidade, eu estou dando minha opinião de forma pessoal. Ok? Então vamos lá. Eu fiz a primeira estratégia de contraste e vou iniciar. Se eu falei que ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, por que eu falei isso? O conhecimento técnico é fundamental para o desenvolvimento da humanidade e manutenção da raça humana. Pô, é mesmo, eu também sei disso, professor. Mas eu quero entender por que você tem essa visão. Eu quero que você deixe isso claro. Isso é muito importante você no desenvolvimento, não deixar ideias soltas. Se eu falei que o desenvolvimento social é fundamental para o desenvolvimento social e manutenção da humanidade, por quê? Por que eu acho? O surgimento de remédios e a erradicação de doenças tem muito a ver com essa maneira de pensar científica, maneira de pensar de conhecimento metódico. Ok? Então vamos lá. Eu deixei claro o meu posicionamento, importante para a competência 3 do Enem, doutores. E vou concluir essa ideia. Concluir então, conectivo, conclusivo, importante. Cada vez mais a ciência torna-se fundamental para a nossa sobrevivência. Aqui foi uma conclusão e daí você concluir o que a conclusão resume de tudo que foi exposto no texto. Eu falei o quê? Que ela é fundamental para a humanidade, para a manutenção da humanidade. Então, dessa vez a ciência, cada vez mais a ciência torna-se fundamental para a nossa sobrevivência. Aqui nossa está no sentido de nossa sociedade, ok? A alusão histórica, doutores, quando você for utilizar no desenvolvimento, utilize em relação trazendo passado e presente, como aquela problemática ocorria no passado e a relação dela com o presente. Pega o tema globalização. Peguei aqui uma ideia sobre a Guerra Fria, né? Olha só, a cortina de ferro imposta na Europa em meados do século XX como forma de divisão entre o sistema comunista
e o capitalista repartiu o planeta em dois grandes blocos econômicos, políticos e culturais. Após a queda do Muro de Berlim, em 1991, muito importante, informatividade, 1991, acabaram os antagonismos leste e oeste, e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. Vejamos, doutores. Aqui houve uma relação de contexto histórico, de análise histórica, trazendo passado ao presente. Teve ou não teve? Vejamos só. Aqui nós começamos pela ideia da cortina de ferro, no período que? Aonde? Meados do século XX. Olha só, meados do século XX. Meio, né? Foi um pouco depois do meio, né? Começou pós 45, né? Um pouquinho antes e continuou, perdurou até 1991. Então vamos lá. Aqui foi a ideia do passado. Como uma forma de divisão entre o sistema comunicável, repartiu o planeta em dois grandes blocos econômicos, políticos e culturais. Após a queda do Muro de Berlim, em 1991, muito importante, acabaram os antagonismos no leste e oeste e o mundo parece ter aberto cada vez mais as portas para a globalização. Aqui nós temos o presente. Vejamos, analogia passado-presente. Com isso, agora a conclusão. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição e o terreno para a construção da chamada aldeia global se concretizou. Ok, doutores? Vejam só, análise passado-presente. Isso é como fazer uma analogia histórica no desenvolvimento. Contraste, doutores. Muito interessante quando vocês forem fazer uma ideia de contraste e colocarem de um lado. Lembre que se de um lado tem o outro lado. Então sempre quando você iniciar de um lado, não fale só aquele lado que você quer mostrar. Mostre o outro lado. Ok? Vejamos, olha só. O tema aqui é a educação pública no Brasil. Ó, de um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. Olha só. De outro lado, então, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas e aparelhos de videocassete. Aqui, videocassete, doutores, é porque pode entender como é DVDs, que ainda tem muita escola pública que compra DVD para os alunos assistirem, né? Altamente desse, mas tem aqui com DVDs. Então, olha só, aqui houve uma ideia, uma introdução, um top frasal, ideia de contraste, mostrou os dois lados de uma problemática, né? Então, vamos lá. É este o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Olha só, doutores, é hoje o paradoxo que vive a educação no Brasil. Vejamos, então. A qualidade de um serviço nem sempre é ligada aos seus valores ou gastos absolutos. Muitas vezes, as estratégias utilizadas são mais potencializadas do que o dinheiro investido, mas mal gasto. Opa, doutores, vejamos. Até aqui nós temos o tópico frasal por meio de contraste, doutor. Meio de contraste. Pega aqui o meio de contraste. Ideias contrárias, né? De um lado acontece isso, de outro acontece da seguinte forma. Aqui teve um pequeno comentário, que é importante a sua opinião sobre essa ideia. Vejamos que aqui você só expôs dois lados, você não deixou claro o seu ponto de vista. Olha só seu ponto de vista aqui. A qualidade de um serviço nem sempre é ligada aos seus valores ou gastos absolutos. Muitas vezes as estratégias utilizadas são mais potencializadas do que o dinheiro investido e mal gasto. Opa! É muito importante, o autor falou isso. Olha, não é importante não é só gastar, tem que saber como gastar e onde gastar. Ok? Então eu vou exemplificar isso. Vou utilizar uma estratégia de exemplificação para exemplificar a minha argumentação. Aqui, já que no desenvolvimento é o momento de que você expor sua argumentação. Não adianta você simplesmente lançar citação bem feita, lançar uma série bem feita, se você não argumentar em cima daquilo. Se você não deixar sua marca de autoria. A marca de autoria é o quê? É o seu, é o que você pensa, é o que você acha sobre aquilo. Então, olha só. Aqui, todo esse período aqui nós chamamos de marca de autoria. Ok, doutores? Façam isso, argumentem, não só
utilize informações completas. Um dado estatístico é bom? É ótimo. Uma pesquisa é bom? É ótimo. Um exemplo é bom? É ótimo. Mas sua opinião, sua argumentação deve estar presente. E sua opinião junto com as estratégias. Por exemplo, para fundamentar minha ideia. Exemplo disso, a Finlândia e Pequim, na China, possui ótimos resultados no PISA, que o PISA é o instituto que mede a capacidade de conhecimento e leitura e de matemática dos alunos pelo mundo, mesmo não sendo os que mais gastam nesse setor. Vejam só, a Finlândia e Pequim, eles não têm, por exemplo, não são nações as grandes potências do mundo, né? E eles não são praticamente as nações que mais investem dinheiro de forma absoluta na educação. Estão os melhores índices. Então, tem um motivo. Não é só o dinheiro investido, voltando à ideia, a questão de como investir. E olha só, como é que eles investem então? Mas tem em comum a valorização do professor como essencial. Olha, vejamos, a mesma ideia lançada aqui. Ó. Isso é importante a coesão. Você concluiu aqui mostrando o quê? Que a valorização do professor é essencial para que esses dois países se potencializem. Não só investir em tecnologia, mas investir na formação do professor. Inclusive na Finlândia, não sei se vocês sabem, que o professor para dar aula tem que ter mestrado. E um professor na Finlândia, o salário é praticamente como o do médico. Então, isso faz com que estejam em altos índices educacionais, em primeiros colocados no PISA. Interrogação. Doutor, você pode fazer uma introdução não, na verdade, introduzir o parágrafo de introdução, interrogação? Pode, todos. O importante é que você responda a pergunta. Exemplo. O tema aqui é sobre a questão sobre os impostos relacionados à saúde pública. Será que com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. Todos aqui nós temos a pergunta e a resposta. Retórica. É a forma que eu aconselho fazer? Não gosto muito não, porque você está perdendo tempo. Você está perguntando e respondendo. Afirme logo que é melhor. Okay? Estou expondo simplesmente porque é uma modalidade. Depois para você dizer, professor, tem uma interrogação, você nem abordou. Tem essa modalidade, mas eu não acho a mais interessante não. Você pode até tirar nota 1000 com ela. Desde que você faça uma ótima pergunta e responda aquela pergunta. Agora, se você fizer a pergunta, meu amigo, e você esquecer, aí também esqueça seu texto, viu? Então, próxima citação. Já tiveram muito, né? Olha só outro exemplo. Um top frasal por citação. O tema é sobre a questão da intolerância religiosa no Brasil. Início do texto. Todo brasileiro é mestiço. Se não no sangue, nas ideias. Opa, tem uma citação que deveria fechar aqui com uma citação direta, deveria ser um aspas. Olha só, vou comentar agora a citação, já que eu faço uma citação, tenho que comentá-la. A observação é de Silvio Romero, foi feita há cerca de um século. Opa, legal. Olha só, temos aqui o frasal, família de citação, então vamos lá agora desenvolver essa ideia. De fato, o material de que se alimenta a vida espiritual de todos os brasileiros provém de fontes étnicas muito diversas e misturadas. Vejamos, doutor, olha só, muito importante isso. Demonstração disso, exemplificação. Tradições culturais europeias se cruzaram com raízes africanas e matrizes indígenas antes de receberem influências asiáticas, sobretudo através da imigração japonesa. Todos vejamos aqui que eu tenho uma ideia que eu lancei com a citação, um top frasal com citação. Iniciei a estratégia argumentativa já falando sobre que o fato material de que se alimenta a vida espiritual de todos os brasileiros provém de fontes étnicas muito diversas e misturadas. Aqui é a minha opinião. Aqui eu comentando, todos. Aqui já eu comentando, aqui é a minha marca de autoria. Eu faço tanto comentário da citação, como mostro minha opinião sobre isso, minha argumentação sobre isso. Aqui é minha argumentação. Que é minha marca de autoria, que é meu, eu penso dessa forma. Já que eu penso dessa forma, meu pensamento é baseado em quê? Olha só. Eu tenho esse conhecimento, que tradições culturais
europeias se cruzam raízes africanas a matrizes indígenas antes de receberem influência asiática, e sobretudo através da imigração japonesa. Aqui eu exemplifiquei por que eu tenho essa argumentação, por que eu tenho essa argumentação, por que eu tenho esse ponto de vista. Ok? Para concluir, a riqueza, a universalidade de uma cultura nacional depende de muitos fatores e depende decisivamente de sua capacidade de saber assimilar a diversidade das experiências humanas que lhe chegam através dos mais distintos caminhos. Ok, doutores? Introdução, desenvolvimento e conclusão dessa ideia. Posso também fazer uma espécie de envolvimento chamado por menção à obra consagrada. Pode ser uma citação, pode ser, na verdade, pode ser uma obra de um filme, pode ser obra de um livro, pode ser uma obra de uma série, pode ser uma obra de um documentário. Ok? Esse, além disso, tá? É como se fosse o D2, né? D2 você pode iniciar com além disso, além do mais, outro sim. Ok? É cabível enfatizar que, em termos introdutórios, né? De acordo com Paulo Freire, olha só, aqui tem um, mas passei, né? Em seu livro, olha só, menção à obra consagrada. A obra é o quê? A pedagogia do oprimido. Vejam que nós não vamos falar sobre Paulo Freire, não é a citação de Paulo Freire, mas é a menção à obra de Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. É necessário buscar uma cultura de paz. Vejam, doutor, você só lançar o livro e você não ter o objetivo, a síntese, o que está representando o livro, a série, tem que ter uma importância. Quando eu falo assim, olha só, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Vejamos, aqui está definido o que é que o livro diz. Ok? Muito importante vocês fazerem isso. De maneira análoga, ou seja, similar, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Vejamos, então. Aqui abordou um fato e aqui já nós temos o entretanto. O entretanto, a ideia aqui é de adversidade. Então, entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Você finalizou aqui com uma ideia de contraste, né? Embora muitos não queiram denunciar a violência, estão errados porque na verdade estão contribuindo para o crime, já que sendo empecilho para a resolução dessa problemática. Ok, doutores? Nós temos aqui agora uma espécie de desenvolvimento por ilustração. O que é ilustrar mesmo? Já você mostrar uma notícia, é mostrar um fato relevante, é você mostrar um dado estatístico, uma pesquisa, é você mostrar uma narrativa de um fato que represente o tema. O tema aqui trata sobre desigualdade social no Brasil. Vamos lá como é que trata isso. Na mesma semana em que morreu Ayrton Senna, você sabe que a morte de Ayrton Senna foi um dos eventos mais impactantes da sociedade brasileira, né? Realmente o Brasil parou. Morreu atropelado no Rio, mais precisamente na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. É muito importante você detalhar isso, viu? Uma empregada doméstica chamada Rosilene. Morreu na mesma semana Ayrton Senna e Rosilene, dois brasileiros. Durante uma hora, os carros passaram por cima do seu corpo, a ponto de só ser reconhecida através de impressões digitais que restaram. Doutores, vocês já conseguiram entender que foi feita uma ilustração entre a morte, porque traz a ideia de morte de Senna, como eu falei, nos momentos mais impactantes que o Brasil parou, se comoveu, e a morte de uma brasileira, Rosilene, em que no momento de sua morte, diversos carros, quando ela passando por cima, que na verdade que só foi reconhecida por as impressões digitais. São o que? Dois brasileiros, né? Vejamos então. O Brasil inteiro chorou a morte de Senna, mas poucos souberam do fim trágico de Rosilene. Novamente, uma ideia de argumentação por meio de contraste. Iniciei fazendo uma alusão, citando um caso, na verdade dois casos que envolvem um só, que é a morte de Senna e a morte de Rosilene, para tentar demonstrar essa ambiguidade.
abordei aqui que o Brasil inteiro chorou a morte de Senna, mas poucos souberam filtrar Josilene, para deixar bem claro qual a ideia que eu quero representar. E agora vou finalizar com: este é bem o retrato do país em que habitamos. Somos cada dia mais dois Brasis. Um dos ricos e famosos, e outro, na verdade, seria da classe social, que aqui não está completo, não entendo. E outro da classe social menos abastada. Ok, doutores? Vejamos como continuar a sequência sobre ilustração por dados, doutores. Vejamos o seguinte. Olha só, de acordo com... Aqui é o tema sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. De acordo com o site Mapa da Violência, vejam aqui, o título dele está aqui, entre aspas, em maiúsculo, as iniciais. Nas últimas 3 décadas, houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Opa, doutores, olha só, aqui é o top frasal, simplesmente a ideia de que você ilustrou um dado estatístico sobre o tema. Vejamos, doutores. Você ilustrou um dado estatístico, mas já mostra um dado estatístico que aumentou 200%, senão mostra que está relevante, está aumentando a persistência da violência contra a mulher. Ok? Vamos lá. Então, eu vou explicar esse dado. Um dado que você expôs, você não explicou, também não é dado, não vai ajudar na sua argumentação. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Doutores, vejamos, você citou um dado, uma pesquisa, algo de uma lei, você tem que comentar. Se você não comentar, não tem sentido, ok? A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Sexo frágil está entre aspas, por ser uma figura de linguagem. Ok, doutores? Pessoal, então essa fala de hoje. Na próxima aula nós iremos abordar então sobre a ideia de conclusão. Ok? Tchau, até a próxima.